Olá, querida, graça e paz. Bem-vinda ao Devocional da Mulher Sábia. Antes de começarmos a meditar na palavra, eu quero dizer que é uma alegria ter a sua companhia. Tenho recebido muitos testemunhos e depoimentos de mulheres sendo edificadas a cada dia com esse devocional. Hoje mesmo recebi o depoimento da Priscila, agradecendo e louvando a Deus por esse espaço, por esse canal e pela minha vida. Priscila, permaneça firme. Deus abençoe você nessa jornada e a todas as mulheres que nos acompanham aqui, que sempre mandam o seu testemunho, a sua palavra, do quanto estão sendo impactadas. Eu quero dizer que eu honro a vida de vocês e eu oro pela vida de vocês todos os dias. Muito bem, antes de começarmos, eu quero pedir para você, já nesse momento, deixar o seu like aqui nesse vídeo. Todas as vezes que você curte os nossos devocionais, todas as vezes que você deixa um comentário, isso movimenta toda essa máquina, né, esse funcionamento aqui dessa plataforma, e é a maneira que ele entende a importância, a relevância do nosso conteúdo. Se há várias pessoas comentando, se há várias pessoas clicando no joinha, no gostei, significa que está sendo ouvido, assistido, é bom. Então eu vou indicar isso para outras pessoas. É assim que funciona essa máquina chamada YouTube. E eu preciso que você me ajude a fazer com que essas mensagens que tanto têm edificado a sua vida chegue ao maior número de pessoas, pessoas que não nos seguem ainda, mas que precisam ser chacoalhadas com o impacto desta palavra de sabedoria, desses devocionais que de segunda a sexta-feira postamos aqui sempre às 6 horas da manhã. Já colocou o seu joinha aí? Será que eu posso contar com você? Glória a Deus! A palavra de hoje é uma palavra de exortação, uma palavra de alerta que nos chama a refletir sobre algumas coisas. E eu quero ler para você o livro de Atos, capítulo 8, versículos 9 a 11, que diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Simão não era um homem que manifestava o poder de Deus. Simão era um mágico e ele queria o poder do Espírito Santo para fazer uma demonstração pessoal das suas habilidades e virtudes. Era um homem que fazia propaganda de si mesmo. Para o povo, para as pessoas daquela época, ele operava o poder de Deus, mas na verdade ele estava operando sob um espírito de engano. Ele tinha aparência, mas ele não tinha essência. Mais à frente, do versículo 18 ao versículo 23, nós vemos aqui uma conversa entre ele e os discípulos, tentando comprar dos discípulos aquele poder que os discípulos manifestavam. E aos olhos dos discípulos, ele era um oportunista. E a palavra que eu tenho hoje para a sua vida é para que você tome cuidado com os oportunistas. A palavra de Deus diz que nem todo aquele que no último e grande dia disser Senhor, Senhor, entrará nos céus. No nosso meio, infelizmente, nós precisamos aprender a discernir quem é o trigo e quem é o joio.
Eu tenho certeza que eu falo aqui com muitas mulheres que já viveram terríveis decepções dentro da igreja. Mulheres que foram atacadas, mulheres que foram feridas, que sofreram algum tipo de abuso espiritual, abuso emocional, abuso até de ordem sexual. Muitas mulheres que talvez estejam desanimadas na sua fé, porque presenciaram ou até sofreram com essas pessoas que, assim como Simão, tinha aparência, mas não tinha essência de Cristo dentro dele, sabe? Eu conheço mulheres, pessoas que se casaram debaixo de uma profecia. Palavras ditas pela emoção de um homem ou de uma mulher que tinha uma necessidade de demonstrar as suas virtudes, mas aquela nunca foi uma palavra revelada de Deus. E debaixo dessa palavra de engano, pessoas se casaram e hoje amargam relacionamentos destrutivos, feridas na sua alma, porque não souberam distinguir a aparência da essência. E eu quero dizer algo para você. Não é culpa de Deus o que você vivenciou, o que você passou e sofreu. Não. A palavra de Deus ela é muito clara. E ela sempre esteve ali à disposição. O Espírito Santo de Deus sempre esteve à disposição para lhe ajudar a discernir. Só que muitas vezes o desejo da nossa alma, a pressa do nosso coração, a ansiedade, a inquietude é tão grande que ficamos cegas para algumas evidências. É como o namoro. O namoro, eu costumo dizer que foi feito para dar errado, porque se ele dá certo, ele deixa de ser namoro e ele se transforma em noivado e logo depois se transforma em casamento. Ele foi feito para dar errado porque é uma expressão que a gente usa, é um tempo de conhecimento, um tempo que você passa observando, analisando, olhando o coração da pessoa, da outra pessoa, investigando a história, a índole e percebendo alguns sinais. Mas muitas de nós, porque não fomos ensinadas, instruídas a isso, e mulher, ela é muito mais emocional do que racional, ela fica ali, né, com a alma cheia daquele sentimento, apaixonada, e perde a oportunidade de ver o que precisa ser visto para decidir se vai entrar nesse casamento ou não. E depois que se casa, algumas coisas que ela viu e que não fez questão de olhar, ou que viu e julgou ser algo banal e que depois melhoraria, na verdade piora. Por que isso acontece? Porque ela olhou para a aparência e não para a essência. Porque ela deixou a emoção dominar, engavetou a razão e não viu o que tinha que ser visto. E assim é como acontece muitas vezes no nosso relacionamento dentro do corpo de Cristo. Quantos nomes famosos eu conheço e convivi com muitos deles numa certa época da minha vida, que subia aos palcos, que pegava um microfone e tinha toda a aparência de um grande homem ou mulher de Deus. Mas que nos bastidores, aonde eu estava, o comportamento era completamente absurdo, avesso, parecia ser uma outra pessoa. Eu quero te instruir hoje, minha querida, a não ser mais pega de surpresa, a não ser mais ludibriada por aquilo que os seus olhos estão enxergando. Eu quero te ajudar a não mais andar tropeçando na sua fé, esmorecendo a sua fé, quase parando pela decepção com homens. Eu quero dizer para você, olhe para Jesus, Ele é perfeito.
Ele não falha, ele não erra, ele não tem duas caras, ele não sofre de bipolaridade. Ele é único, imutável, verdadeiro. E é para ele que nós devemos olhar. Desenvolva a sua inteligência emocional, a sua capacidade de olhar não para o que está aparente, mas para a essência. Olhe os frutos, olhe o comportamento e pare de ser enganada. Pare de colocar o seu coração, as suas emoções, numa condição de vulnerabilidade com a decepção e com a frustração dos relacionamentos que você desenvolve por onde você anda. Não seria essa a palavra que eu daria hoje, mas eu tenho certeza que ela foi direcionada e endereçada para algumas mulheres de forma cirúrgica. Eu sinto a presença do Senhor aqui. O quanto essa palavra está edificando, despertando a vida de muitas mulheres. E eu vejo aqui com olhos espirituais mulheres que pararam, mulheres que engavetaram ministérios, mulheres que optaram por servir a Deus dentro de casa para se protegerem, que inclusive estão culpando a Deus por algumas coisas que vivenciaram, quando Deus nada tem a ver com isso. É com você que o Senhor está falando e é com você, e é por você que eu quero orar nessa manhã. Se você puder, feche os seus olhos. Pai querido, Paizinho, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é lindo e fala conosco todos os dias, nos traz instrução, sabedoria, discernimento. Tua palavra é linda, Senhor. Muito obrigado por esse despertamento. Pai, eu te apresento tuas filhas, Senhor, que oram comigo nesse dia. Algumas, Senhor, que vivenciaram já experiências negativas, que foram enganadas, ludibriadas, Senhor, machucadas na caminhada. Mulheres que se distanciaram, Pai, do chamado delas pela decepção com homens. Mulheres que carregam feridas que ainda latejam, que ainda sangram. Senhor, Espírito Santo, visita agora. Visita, Senhor, que a tua filha onde está agora sinta o calor da tua presença. Senhor, eu quero profetizar cura na alma. Eu quero profetizar, Senhor, um alinhamento das expectativas. Que as tuas filhas, Senhor, sejam renovadas nesse dia e entendam, Pai, que o Senhor nada teve a ver com isso. Que elas próprias, Senhor, abriram brechas, Senhor, se colocaram numa posição, Senhor, de serem feridas, fechando os olhos para aquilo que nunca deveriam ter fechado, Senhor, que é a essência. Se iludiram com a aparência, com o gesto, com a roupa, Deus, com a oratória de alguém, com promessas. Senhor, perdoa-nos a ignorância. Perdoa-nos, Pai, a fragilidade. Em nome de Jesus, restaura ministérios hoje, Senhor. Restaura a fé. Espírito Santo, reconcilia hoje mulheres com o Pai, com o propósito delas, Senhor. É a oração que nós te fazemos nesse dia, em nome de Jesus. Amém, querida. Glória a Deus por essa palavra. Me deixe saber aqui nos comentários o quanto essa palavra edificou a sua vida. Eu quero te incentivar também a enviar essa mensagem para pessoas que você sabe que se perderam ao longo da caminhada, porque deixaram de olhar para Jesus para olhar para homens. Deixaram de olhar a essência das pessoas para olhar a aparência. E com isso elas se perderam no meio do caminho. Faça isso. Deixe o seu like aqui nesse vídeo. Compartilhe com as pessoas da sua rede de relacionamentos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu chamado. Em nome de Jesus, nós nos encontramos no próximo devocional.